De acordo com a Instrução Normativa número 317 de janeiro de 2000, do Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, o abate humanitário é um conjunto de procedimentos técnicos e científicos que garante o bem-estar dos animais, desde o embarque na propriedade rural até a operação da sangria no matadouro frigorífico. Serve para evitar que o animal sinta dor e sofrimento desnecessário e que a sangria seja eficiente. Ao decorrer do vídeo, vamos falar sobre eletricidade e insensibilização por eletronarcose. Conceito da física. A eletricidade é o conjunto de fenômenos ocorridos pelo repouso das cargas elétricas ou seu movimento quando se aplica uma diferença de potencial elétrico em um condutor elétrico. A corrente elétrica é o fluxo de cargas elétricas no interior de um corpo ligado a uma diferença de potencial elétrico, que é medida em ampere. A amperagem é utilizada para medir a corrente elétrica. Essa corrente é gerada quando os elétrons de um átomo começam a se mover de um átomo para o outro de modo ordenado. A unidade ampere é utilizada para medir quantos elétrons por segundo se movimentam em um material. Princípios elétricos. A corrente elétrica transmitida ao cérebro é o que provoca a inconsciência do suíno. Utilizando uma voltagem constante, a quantidade de corrente conduzida ao cérebro é inversamente proporcional ao total de resistência elétrica do percurso. A voltagem é uma tensão elétrica que impulsiona a corrente através da cabeça para o cérebro, medida em volts. A resistência dificulta o fluxo da corrente elétrica. A voltagem e a amperagem aplicadas na insensibilização devem ser proporcionais ao porte do animal, evitando assim lesões e sofrimentos desnecessários. Após um período de jejum, os suínos passam pela insensibilização por eletronarcose. A eletronarcose é um método reversível e implica em transmitir corrente elétrica através do cérebro do animal. A condução da corrente promove a epilepsia, que impede a atividade cerebral, promovendo a inconsciência e pedindo que haja tradução do estímulo da dor. O efeito da eletronarcose no suíno é apenas temporário. O objetivo é induzi-lo à inconsciência imediatamente e garantir que sua duração persista até o momento da morte. A voltagem precisa ser suficientemente alta para superar a resistência no percurso entre os eletrodos e o cérebro do suíno, transmitindo corrente suficiente de modo a produzir uma insensibilização imediata com a perda momentânea da consciência. A eletronarcose no suíno funciona ao ser colocado 2 pontos na cabeça do animal, levando à consciência, mas não à morte. A corrente elétrica, utilizada em animais de terminação de 80 a 100 kg, é de 1,3 amperes. Já em animais adultos como matrizes e cachachos, reprodutor da granja, é necessário 3 amperes para levar à inconsciência, no tempo de 3 segundos da aplicação do eletrodo, com a voltagem de 240 volts. A voltagem e a amperagem aplicada na insensibilização devem ser proporcionais ao porte do animal. Se o animal estiver limpo, a eletronarcose funciona corretamente. Já se o animal estiver sujo e com pelos na cabeça, tende a aumentar a amperagem, causando lesão, dor e sofrimento animal. E também ocorrendo a salpicação da carne. A eletronarcose também pode ser utilizada na insensibilização de aves. Nesse caso, é utilizado 105 mA, mantendo as aves inconscientes por 60 segundos. A eletricidade vai passar através do cérebro e a ave vai se tornar inconsciente, mas não vai morrer, assim como nos suínos. A eletricidade ela pode ser aplicada diretamente na cabeça da ave para insensibilizar ou individualmente. A maior parte das aves elas são insensibilizadas em grupo, através do banho em cuba com água eletrificada, que tem como propósito passar a eletricidade através do cérebro para interromper a atividade cerebral normal e causar inconsciência de modo que a ave não sinta dor. A ave deve permanecer inconsciente até que seja sangrada e ocorra a morte. As cubas de insensibilização elétrica elas também podem ser ajustadas para provocar a morte das aves. Esse processo ele já é chamado de eletrocução. E nesse caso a eletricidade flui primeiro para a cabeça para tornar a ave inconsciente, então ela vai procurar